O terceiro subsolo da Siqueira Logística não se parece com uma transportadora, parece o núcleo de um submarino nuclear. A temperatura é mantida rigidamente em 17 graus Celsius. O som ambiente é um zumbido constante, grave e hipnótico gerado pelas ventoinhas de dezenas de racks de servidores pretos que piscam constelações de luzes azuis e verdes. Aquele lugar é o cérebro do meu império. Cada rota de caminhão, cada contrato governamental, cada algoritmo de precificação e cada centavo das nossas margens de lucro transitam por aqueles cabos de fibra ótica. Eram 2 da manhã de uma quarta-feira. O cheiro de ozônio e ar filtrado limpava a minha mente. Eu estava de pé, vestindo a minha habitual gola alta preta, com uma xícara de café, expresso intocada na mão, observando as telas do Centro de Operações de Segurança, SOC. Ao meu lado estava Carlos, o meu diretor de inteligência cibernética, um homem que raramente perde o sono, mas que naquela noite tinha olheiras fundas e uma expressão de luto. Mostre-me de novo, Carlos, eu pedi. A minha voz era plana, desprovida da raiva passional que a maioria dos empresários demonstraria ao descobrir um vazamento de dados. A raiva emburrece, a frieza afia a lâmina. Carlos digitou uma sequência de comandos no teclado mecânico. O monitor principal de 80 polegadas iluminou-se com um gráfico de nós e linhas de tráfego de dados. Uma linha vermelha, grossa e pulsante conectava o nosso servidor central de projetos especiais a um IP externo, criptografado. Começou há 3 semanas, Dr. Fernando. Carlos explicou, a voz técnica e abafada. O Sistema de Prevenção de Perda de Dados, DLP, padrão, não detectou nada porque o invasor não baixou os arquivos em massa. Ele está usando um script de extração em gotejamento, copiando fragmentos de 100 megabytes a cada 48 horas, disfarçados de tráfego de atualização de sistema operacional. É um trabalho muito sofisticado para um hacker comum. Ele sabia exatamente onde estavam as joias da coroa. Aproximei-me da tela. As joias da coroa. O pacote de dados que estava sendo lentamente drenado para fora da minha empresa continha o Projeto Leviatã, a nossa planilha mestre de custos operacionais e a estrutura do algoritmo preditivo que usaríamos no mês seguinte para a maior licitação da década, o monopólio da distribuição de fertilizantes do agronegócio no Centro-Oeste. Quem possuísse aqueles dados saberia exatamente qual seria o meu lance no leilão. Poderia oferecer 1 centavo a menos por tonelada e destruir um planejamento de 2 anos. O IP de destino está mascarado por uma VPN baseada na Suíça. Carlos continuou, apontando para o abismo escuro do mapa digital. Mas o invasor cometeu um erro de arrogância. Ele precisava de acesso físico interno ou de credenciais de nível executivo para plantar o script inicial no nosso servidor fechado. De quem são as credenciais usadas para abrir a porta? Perguntei, sentindo o peso da resposta antes mesmo de ela ser dita. Carlos hesitou por um segundo. Num ambiente corporativo, entregar a família do chefe é sempre caminhar sobre gelo fino. As credenciais pertencem ao usuário L. Siqueira. Inovação. O silêncio engoliu o zumbido dos servidores. Lucas. O meu enteado. O menino de 24 anos, a quem eu dei o meu sobrenome, um cargo de diretoria júnior e um Porsche blindado. Bebi um gole do café frio. O gosto amargo desceu queimando. A traição não veio de um espião industrial soviético, nem de um concorrente genial. Veio da minha própria mesa de jantar. Para entender a dimensão da perfídia, é preciso entender a anatomia da arrogância juvenil moderna. Casar com Marta, há 6 anos, foi um recomeço para mim. Ela é uma curadora de arte elegante, compreensiva e avessa aos holofotes corporativos. Mas Marta veio com uma bagagem. Lucas,
o filho do seu primeiro casamento. Na época, Lucas tinha 18 anos. Ele não era um criminoso, mas sofria da pior doença endêmica da sua geração. A convicção absoluta de que era um gênio incompreendido que merecia o topo do mundo, sem precisar escalar um único degrau. Eu tentei moldá-lo. Paguei a melhor faculdade de administração do país. Financiei 3 startups de tecnologia que ele fundou com amigos. Todas faliram em menos de um ano, consumindo milhões por causa da obsessão dele em alugar escritórios com mesas de sinuca e cadeiras de grife antes mesmo de ter um produto viável. Após o 3º fracasso, a mãe dele chorou. Pediu-me para integrá-lo à Siqueira Logística. Ele só precisa de um mentor, Fernando, ela disse. Ele admira você. Criei o cargo de diretor de inovação digital para ele. Uma sala de vidro, um salário estratosférico e uma equipe de assistentes. Nos primeiros meses, ele fingiu interesse, mas logo o verniz de humildade descascou. Lucas olhava para a minha frota de caminhões, para as minhas planilhas de diesel e pneus, com um desdém mal disfarçado. Para ele, um homem de 53 anos que construiu um império sujando as botas de graxa, era um dinossauro. Lembro-me claramente de um jantar de domingo, há 2 meses. Estávamos tomando vinho na varanda. Eu havia vetado um projeto dele de comprar caminhões elétricos experimentais de uma empresa chinesa falida. O mercado mudou, Fernando. Lucas disse, girando a taça de cristal com um sorriso condescendente. Você é um gestor analógico num mundo quântico. A logística não é mais sobre pneus e asfalto, é sobre dados. Você é muito apegado ao passado. Os velhos métodos não vão sustentar a empresa por mais 5 anos. Eu estou tentando te salvar do seu próprio prazo de validade. Eu não discuti. Apenas o observei com o silêncio de quem sabe que está diante de um menino vestido com as roupas do pai. O que eu não sabia era que aquele discurso arrogante era a justificativa moral que ele havia criado na sua cabeça vazia para se tornar um ladrão. Ele não me via como o homem que o alimentava. Ele me via como uma relíquia obsoleta, da qual ele tinha o direito divino de saquear. O Lucas não tem inteligência para programar um script de gotejamento de dados, Carlos. Eu ponderei, quebrando o silêncio na sala de servidores. Ele mal consegue configurar o roteador da própria casa sem ligar para o suporte de TI. Ele é a ponte. Quem está recebendo a carga? Carlos abriu uma nova aba no monitor. O senhor tem razão. O Lucas não fez isso sozinho. A nossa equipe de inteligência fez uma varredura nas finanças do seu enteado nas últimas 48 horas. A empresa de fachada que ele usa para administrar as consultorias dele recebeu um depósito em criptomoedas equivalente a 3 milhões de reais na semana passada. Nós rastreamos a origem dos fundos através de mixers na Dark Web. O dinheiro saiu de uma conta offshore no Panamá. E essa conta pertence a um consórcio gerido por ninguém menos que a Valente Transportes. A Valente Transportes, o meu maior e mais sujo concorrente. Uma empresa que há 10 anos tenta me tirar do topo usando suborno, dumping de preços e sabotagem. Lucas não estava apenas brincando de hacker. Ele vendeu o meu projeto de vida, o algoritmo que me custou 2 anos e 30 milhões de reais em desenvolvimento, para os meus piores inimigos por um punhado de moedas virtuais. Ele vendeu a própria mãe, o próprio teto e o homem que limpou as falências dele. Carlos, eu disse, a minha voz agora caindo para um sussurro que fez o ex-policial endireitar a postura. O menino achou que eu estava cego porque uso óculos de leitura. Ele achou que a velhice me deixou lento para a tecnologia. Quer que eu bloqueie a porta do servidor, corte o script e mande a segurança confiscar o laptop dele agora, chefe? Podemos chamar a Polícia Federal às 8 da manhã e indiciá-lo
por espionagem industrial antes do almoço. Olhei para a tela, vendo a linha vermelha pulsar, drenando os meus dados, gota a gota, para as mãos dos inimigos. Napoleão Bonaparte disse uma vez: nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E o maior erro do século não é roubar um bilionário. O maior erro é achar que você roubou o documento certo sem que ele percebesse. Não. Eu respondi pousando a xícara de café na mesa de metal. Se você cortar o acesso, a Valente saberá que fomos alertados. Eles mudarão a estratégia e o Lucas dirá para a mãe que o laptop dele foi hackeado por terceiros. Ele vai chorar. A minha esposa vai defendê-lo e nós teremos uma guerra civil emocional na minha sala de estar. A traição corporativa não se resolve com algemas imediatas. Ela se resolve com radiação. Você não corta o braço, você contamina a fonte. Na noite seguinte, quinta-feira, promovi um jantar em família, na nossa cobertura de 800 metros quadrados, nos jardins. A mesa de jantar de mármore estava posta para 3. Marta, radiante, falava sobre uma nova exposição no MASP. E Lucas estava lá, sentado à minha frente. Eu o observei com a frieza de um entomologista estudando um inseto peçonhento através do vidro. Ele estava excepcionalmente feliz. Usava um relógio Patek Philippe no pulso que eu sabia não ter sido comprado com o salário que a minha empresa lhe pagava. O relógio financiado pela Valente Transportes. Financiado com o meu sangue. Como estão as coisas na diretoria de inovação, Lucas? Perguntei, cortando um pedaço do meu filé mignon com movimentos metódicos. Ele me olhou, tentando esconder o nervosismo por trás de um sorriso de escárnio engarrafado. Excelentes, Fernando. Estamos otimizando alguns processos na nuvem. Acredito que a empresa está finalmente entrando no século XXI. O mercado vai se surpreender com o que estamos preparando para este trimestre. O mercado vai se surpreender. A ironia escorria da boca dele como veneno. Ele estava literalmente roubando a planta da minha casa para dar aos invasores e sorria para mim à mesa. Fico feliz em ouvir isso, eu disse, levantando a minha taça de vinho tinto e brindando no ar na direção dele. A juventude tem muito a ensinar. A minha geração construiu os alicerces, mas a verdadeira genialidade está em saber como transportar os dados. A propósito, a licitação do Centro-Oeste abre em 10 dias. É a maior aposta da minha vida. Tudo o que eu construí depende daquele algoritmo de precificação ser mantido no mais absoluto sigilo. Se os concorrentes virem a nossa margem de custo, eles nos aniquilam. Confio que o seu departamento blinda os nossos servidores com a própria vida. Lucas bebeu o vinho num gole muito rápido, a maçã de Adão subindo e descendo freneticamente no pescoço magro. Claro, Fernando. Criptografia militar ponta a ponta. Os nossos dados estão num cofre invisível, ninguém entra. Ele mentiu olhando nos meus olhos. O menino não tinha alma, apenas apetite. Eu sorri. Um sorriso fino, educado, maternalmente protetor. Excelente. A confiança é a moeda mais cara do mundo, Lucas. E eu sou um homem que cobra as dívidas dessa moeda com juros compostos. O jantar terminou em paz. Marta beijou o rosto do filho na saída, alheia ao fato de que estava abraçando o traidor que planejava falir o marido dela. Eu não dormi naquela noite. Fui para o meu escritório particular na cobertura, tranquei a porta de carvalho maciço e abri um canal criptografado direto com Carlos. Chegara a hora de cozinhar o veneno digital. Na sexta-feira de manhã, o bunker cibernético da Siqueira Logística estava com as portas travadas. Apenas eu, Carlos e 2 matemáticos sêniores da minha mais absoluta e inegociável confiança estávamos na sala. O script do Lucas ainda está rodando, Carlos? Perguntei, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa de seda.
Sim, chefe. Ele extraiu cerca de 60% do projeto Leviatã. A velocidade do gotejamento sugere que ele terminará o download completo da pasta no domingo à noite. Isso dará à Valente Transportes tempo suficiente para analisar o nosso algoritmo e formular a proposta de licitação deles para a quarta-feira seguinte. Perfeito! Ele acha que encontrou uma mina de ouro. Nós vamos transformar essa mina num campo minado nuclear. Eu disse, inclinando-me sobre a tela do computador onde os matemáticos trabalhavam. Doutor Fernando, um dos matemáticos começou, ajustando os óculos. O senhor nos pediu para recriar o algoritmo de precificação do projeto Leviatã, mas com flutuações tóxicas. O que exatamente o senhor quer dizer? Quero que a pasta que ele está roubando deixe de ser a original e passe a ser um espelho apodrecido. Eu ditei as regras do caos. A Valente Transportes ia usar aquele algoritmo para calcular até onde eles poderiam baixar o preço na licitação para vencer a Siqueira Logística sem ter prejuízo. O nosso algoritmo real previa com precisão milimétrica os custos ocultos, o desgaste dos pneus na terra roxa do Mato Grosso, os aumentos cíclicos do diesel e as taxas de pedágio não regulamentadas. Eu quero que vocês modifiquem o código dessa pasta espelho. Ordenei, a minha voz fria, matemática, como um envenenador, calculando a dose de estricnina. Reduzam artificialmente a nossa projeção de custo de manutenção da frota em 35%. Insiram uma cláusula invisível no código que faça o algoritmo ignorar o repasse da inflação sobre o diesel por 3 anos consecutivos. E incluam uma vantagem competitiva falsa, alegando que fechamos um acordo secreto de isenção de pedágios com o governo do estado. Carlos arregalou os olhos. Ele começou a entender o tamanho do massacre que eu estava orquestrando. Chefe, se a Valente rodar esse algoritmo modificado nas planilhas deles, eles acharão que o nosso custo de operação é tragicamente baixo. Eu completei, os meus olhos brilhando com a promessa da destruição alheia. Eles acharão que o nosso preço final, no leilão, será o irrisório. Para nos vencerem, eles serão obrigados a dar um lance ainda mais baixo, um lance suicida, baseados numa matemática que é pura ficção científica. Eles vão ganhar a licitação. Um dos matemáticos sussurrou, horrorizado, com a genialidade suja da manobra. Eles vão ganhar a licitação e comemorar abrindo champanhe no dia do leilão. Eu sorri, um sorriso sombrio, de quem controla a roda do destino. Mas no momento em que os caminhões deles começarem a rodar, a realidade vai bater a porta. O diesel vai cobrar o preço real, os pneus vão estourar. O governo vai cobrar os pedágios e eles estarão legalmente obrigados a prestar um serviço deficitário por 10 anos sob pena de multas trilionárias por quebra de contrato federal. Eu não estou apenas evitando que eles ganhem, eu estou garantindo a falência completa da Valente Transportes. Eles vão abraçar a própria ruína. Carlos, com os dedos voando sobre o teclado, interceptou a pasta original do servidor e, de forma indetectável no nível do usuário, espelhou a pasta modificada para o diretório que o script de Lucas estava sugando. A isca foi trocada, Dr. Fernando. O Lucas agora está baixando a bomba nuclear disfarçada de caixa de bombons. O download tóxico começou. O garoto não faz a menor ideia do que está transferindo. Levantei-me e ajustei os punhos da camisa. O meu enteado queria jogar um jogo de adultos. Ele achou que o meu cabelo grisalho era um sinal de fraqueza, um convite ao abate. Ele subestimou o fato de que a experiência não te deixa apenas mais velho, ela te torna cirúrgico, impiedoso e infinitamente paciente. Excelente trabalho, equipe, eu disse, recolhendo o meu paletó. Agora, nós não fazemos absolutamente nada. Sorrimos e acenamos. O leilão federal acontecerá daqui a 7 dias, na Bolsa de Valores de São Paulo.
e o diretor de inovação digital, Lucas Siqueira, sentará na primeira fila, ao meu lado. Ele vai assistir ao espetáculo da Valente nos derrotando e vai se sentir um gênio do submundo. E nós estaremos lá, senhores, de camarote, assistindo ao momento exato em que o veneno digital atingir a corrente sanguínea do mercado. O silêncio no servidor não era mais um vazio, era a contagem regressiva silenciosa para a execução pública de 2 parasitas com um único tiro invisível. A manhã da quarta-feira do leilão federal amanheceu com um céu azul e cortante de inverno em São Paulo. O epicentro do capitalismo sul-americano, o prédio da B3, a Bolsa de Valores, estava cercado por viaturas da Polícia Federal e repórteres de economia. A concessão para a distribuição logística de fertilizantes e grãos do Centro-Oeste pelos próximos 10 anos era o maior contrato da década. O valor estimado ultrapassava a casa dos 12 bilhões de reais. Quem ganhasse aquele contrato ditaria as regras do agronegócio. Quem perdesse passaria a próxima década lutando por migalhas. Entrei no salão nobre da B3, ladeado pela minha equipe sênior. O ambiente cheirava a café expresso caro, perfume importado e suor frio de executivos estressados. Os painéis eletrônicos piscavam cotações num ritmo frenético. À minha direita caminhava Lucas. O meu enteado e diretor de inovação digital usava um terno slim fit italiano e o relógio Patek Philippe, comprado com o dinheiro da traição. O rosto dele era uma máscara de concentração forçada, mas eu podia ver o tremor sutil nas mãos dele enquanto segurava o tablet corporativo. Ele estava eufórico. Na cabeça oca dele, ele era o grande arquiteto da queda do Império Siqueira. Ele mal podia esperar para ver o padrasto dinossauro ser humilhado publicamente. Do outro lado do salão, cercado por uma comitiva ruidosa, estava Roberto Valente, o CEO da Valente Transportes, um homem de 60 anos, corpulento, conhecido no mercado pelas suas táticas sujas, propinas disfarçadas de consultorias e dumping predatório. Quando os nossos olhares se cruzaram, Roberto abriu um sorriso largo e predatório. Ele ergueu o queixo num cumprimento silencioso e arrogante. Ele achava que tinha a planta da minha fortaleza. Ele achava que o algoritmo que o Lucas lhe vendeu era o mapa do tesouro. Eles parecem muito confiantes, Fernando. Lucas sussurrou ao meu lado, fingindo preocupação. A Valente tem sido muito agressiva este ano. Você tem certeza de que o nosso algoritmo de precificação previu todas as variáveis? A nossa margem está muito apertada. Eu olhei para Lucas. A inocência fingida nos olhos dele me deu nojo, mas mantive a expressão de um líder focado. A matemática não mente, Lucas. O projeto Leviatã é a prova de falhas. Nós fomos até o limite do que é humanamente e financeiramente possível para vencer. Se eles baixarem 1 centavo a mais do que a nossa proposta, eles quebram. Confie nos nossos servidores. O leiloeiro oficial bateu o martelo de madeira no púlpito, silenciando o salão. As propostas, que haviam sido entregues em envelopes lacrados no dia anterior, seriam abertas. O critério era simples: a menor tarifa de frete por tonelada ganharia o monopólio da concessão de 10 anos. Senhoras e senhores, abriremos agora os envelopes para a concessão federal do lote Centro-Oeste. A voz do leiloeiro ecoou pelo salão acarpetado. As empresas menores foram anunciadas primeiro. Valores altos, sem chance de vitória. O mercado sabia que a briga real era entre os 2 titãs, Siqueira e Valente. Proposta da Siqueira Logística e Participações. O leiloeiro anunciou tarifa de R$ 185,40 por tonelada. Um burburinho reverente tomou conta do salão. Era um valor agressivo, uma margem de lucro calculada a bisturi,
otimizada pela nossa experiência real de 3 décadas de asfalto. Era o limite absoluto da sanidade financeira. Olhei para Roberto Valente. O sorriso dele aumentou. Ele cochichou algo no ouvido do seu diretor financeiro, que deu uma risada abafada. Lucas, ao meu lado, prendeu a respiração. Proposta da Valente Transportes. O leiloeiro puxou o último documento. Ele piscou, ajeitou os óculos e leu novamente, como se não acreditasse, no número impresso. Tarifa de R$ 142 por tonelada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O choque atingiu o salão como um raio. R$ 142. Era um valor suicida. Um valor que desafiava a gravidade da economia, os custos do diesel, o desgaste de pneus e a inflação básica. Os jornalistas começaram a digitar freneticamente nos seus notebooks. Os acionistas da Valente no salão explodiram em aplausos e gritos de vitória. Roberto Valente levantou-se, levantando os braços como um gladiador na arena. Eu deixei os meus ombros caírem, forcei a minha respiração a acelerar. Passei a mão pelo cabelo grisalho, simulando um choque devastador e uma derrota esmagadora. Deixei que o meu rosto refletisse a imagem de um rei que acabou de perder a sua coroa. Lucas virou-se para mim. Os olhos dele brilhavam com uma alegria perversa e doentia, mal disfarçada por uma expressão de condolência artificial. Meu Deus, Fernando! Lucas sussurrou, colocando a mão no meu ombro. Como eles conseguiram esse preço? É impossível! Eles vão dominar o mercado. Sinto muito. Nós perdemos. Eu olhei para o meu enteado. A farsa dele era tão medíocre quanto o intelecto dele. Nós perdemos, Lucas, eu disse, com a voz embargada pela frustração. O algoritmo deles foi melhor. Eles devem ter achado uma brecha de custos que nós não vimos. Acabou. Deixei a B3 pela porta dos fundos, evitando a imprensa, alimentando a narrativa do bilionário derrotado. Roberto Valente deu entrevistas na escadaria da Bolsa, chamando a vitória de um triunfo da inovação sobre as velhas oligarquias. Ele não sabia que acabara de assinar a própria sentença de morte corporativa. Ele baseou seu lance vencedor nas mentiras tóxicas que os meus matemáticos inseriram na pasta falsa que Lucas roubou. Ele acreditou na isenção fantasma de pedágios. Ele acreditou na manutenção barata. O leilão terminou e a contagem regressiva para a aniquilação começou. 9 meses se passaram desde o dia do leilão. 9 meses de silêncio sepulcral e disciplina militar da minha parte. Marta, a minha esposa, continuou a sua vida social, acreditando que a empresa estava apenas passando por um ano difícil devido à perda da licitação. Lucas tornou-se insuportável. Com os milhões que recebeu da traição guardados em offshores, a arrogância dele inflou. Ele começou a chegar tarde à diretoria de inovação, a tratar os gerentes seniores com desdém e a falar abertamente em fundar o próprio fundo de investimentos. Eu deixei a corda esticar. Eu deixei que ele subisse no pedestal mais alto possível. A queda precisava ser fatal. E então, no início do inverno, a realidade bateu à porta da Valente Transportes, não com um bater suave, mas com os 2 pés. A manchete do Valor Econômico numa terça-feira de manhã foi a primeira rachadura na represa. Valente Transportes reporta prejuízo bilionário no trimestre e atrasa salários de motoristas. O veneno digital tinha feito efeito. A Valente iniciou as operações no Centro-Oeste, cobrando a tarifa suicida de R$ 142 por tonelada. Nos primeiros meses, o fluxo de caixa mascarou o buraco. Mas quando a frota começou a desgastar, a verdade emergiu do asfalto. O diesel subiu. O governo federal negou veementemente qualquer acordo secreto de isenção de pedágio, cobrando as taxas com juros. Os caminhões quebravam
E a manutenção, que a planilha falsa dizia ser 35% mais barata, mostrou o seu custo real esmagador. Para cada tonelada transportada, a Valente perdia R$ 40 e eles transportavam milhões de toneladas por mês. O algoritmo tóxico que eles compraram do meu enteado era um parasita que devorava as entranhas financeiras da companhia a cada viagem realizada. Na semana seguinte, a situação tornou-se catastrófica. O governo federal ameaçou cancelar a concessão por quebra de eficiência e aplicar a multa contratual de rescisão, R$ 3 bilhões. As ações da Valente Transportes despencaram 80% em 2 dias. Os bancos congelaram as linhas de crédito. Roberto Valente, o homem que riu de mim, na B3, sofreu um pré-infarto e foi afastado do conselho. A empresa estava há dias de pedir recuperação judicial e de ser liquidada. Eles abraçaram a própria ruína porque acreditaram nos dados roubados de um garoto inexperiente. Na sexta-feira da mesma semana, enquanto o mercado financeiro assistia ao colapso do meu maior concorrente, eu estava no meu escritório panorâmico, na Faria Lima. O céu estava limpo. O meu café expresso fumegava na xícara de porcelana preta. Apertei o botão do intercomunicador na minha mesa. Secretária, por favor, chame o Lucas Siqueira à minha sala, imediatamente. Diga que é uma reunião extraordinária de diretoria. Sim, doutor Fernando. Aguardei. O relógio marcou 14 horas em ponto. As pesadas portas duplas de carvalho maciço se abriram. Lucas entrou. Ele estava pálido. As olheiras fundas denunciavam que ele não dormia bem há dias. Ele estava acompanhando o noticiário. Ele estava vendo o império que o comprou desmoronar e, na sua mente limitada, o pânico começava a instalar-se. Ele sentou-se na cadeira de couro à minha frente. Não havia mais a postura relaxada. Ele cruzou os braços defensivamente. Ao meu lado, de pé, estava Carlos, o meu diretor de inteligência, segurando um tablet corporativo pesado. Fernando, Lucas começou, tentando forçar um sorriso que tremeu nos cantos dos lábios. Queria me ver? Os mercados estão uma loucura hoje. Viu o que aconteceu com a Valente? Parece que a gestão analógica deles falhou, não é? A gente teve sorte de perder aquela licitação, um livramento. Ele estava tentando criar uma narrativa de sorte. A covardia dele era patética. Eu não sorri, não pisquei. Fiquei em silêncio por longos 20 segundos, deixando o ar-condicionado gelar a espinha dele, deixando o peso do meu olhar perfurar a alma oca que ele escondia atrás das roupas de grife. Sorte, Lucas! A minha voz saiu tão baixa, tão desprovida de humanidade, que ele recuou na cadeira. A sorte é a desculpa dos fracos e a esperança dos incompetentes. O que está acontecendo com a Valente Transportes não é sorte, é física pura, é a lei de ação e reação, ou, neste caso, a lei do roubo e do envenenamento. O rosto de Lucas perdeu os últimos resquícios de cor. A palavra roubo pairou no ar como uma guilhotina pronta a descer. Eu não entendo, Fernando. Do que você está falando? Fiz um sinal para Carlos. Carlos colocou o tablet sobre a minha mesa e girou a tela em direção a Lucas. No visor luminoso, gráficos complexos começaram a rodar. E então, uma linha de código vermelha apareceu. Este é o log de acessos do servidor do terceiro subsolo, Lucas. Eu disse, a voz subindo uma oitava, firme e cortante. O seu usuário, L.Siqueira, sublinhado inovação. Durante 3 semanas, um script de gotejamento sugou a pasta Projeto Leviatã do meu servidor fechado. Um download mascarado e enviado direto para um IP na Suíça. Lucas travou a mandíbula. O suor frio começou a brotar na testa dele. Isso é um absurdo! Ele gaguejou, a voz falhando, as mãos tremendo incontrolavelmente. A minha conta deve ter sido hackeada. Eu não faria isso.
Eu sou o diretor de inovação. Alguém invadiu o meu laptop. Fernando, você tem que acreditar em mim. Isso é armação de concorrentes. Eu acredito na matemática, moleque. Eu rugi, batendo com a palma da mão na mesa de vidro com tanta força que as canetas pularam. O estampido fez Lucas encolher-se na cadeira como uma criança assustada. Eu não sou um idiota do Vale do Silício que acredita em discursos vazios de mindset. Eu sou o homem que construiu este prédio tijolo por tijolo. Carlos tocou na tela do tablet, mudando a imagem. Apareceu a tela de um rastreamento de blockchain, carteiras de criptomoedas, transações obscuras em mixers da Dark Web e, finalmente, a conta final. O hacker foi tão inteligente que transferiu 3 milhões de reais em bitcoins de uma conta ligada aos sócios da Valente Transportes direto para a empresa de fachada de consultoria digital que você abriu no Panamá, Lucas. A mesma conta de onde saiu o dinheiro que pagou esse relógio suíço vulgar que você está usando agora. Apontei para o pulso dele. Lucas puxou o braço para baixo da mesa instintivamente, como se a joia estivesse queimando a pele dele. Você achou que me chamando de dinossauro nas minhas costas e falando jargões de tecnologia me tornaria cego para a sua traição. Você achou que estava roubando o meu cérebro e entregando de bandeja para os meus inimigos? Eu me levantei lentamente, contornando a mesa de vidro, parando a centímetros dele. Mas você cometeu um erro que a sua geração de teóricos sempre comete. Você subestimou a capacidade do dono da casa de controlar as próprias portas. Lucas olhou para cima, o terror absoluto estampado no rosto molhado de lágrimas. Você sabia? Ele sussurrou, o choque paralisando a respiração dele. O Carlos interceptou o seu roubo no 3º dia, Lucas, eu disse, olhando-o de cima para baixo, com um nojo profundo e irremediável. Eu poderia ter chamado a Polícia Federal e te mandado para a cadeia naquela mesma madrugada, mas prender um ladrão inútil não resolve o meu problema corporativo. Eu precisava destruir a concorrência que te pagou. Eu precisava aniquilar a Valente Transportes. Curvei-me, aproximando o meu rosto do dele. O cheiro do medo dele era palpável. Fui eu que alterei o código do algoritmo que você estava baixando. Fui eu que inseri as margens de custo falsas, as isenções de pedágio que não existem, o custo de diesel reduzido artificialmente. Fui eu que envenenei o pacote. Você não invadiu o meu cofre, Lucas. Você apenas trabalhou para mim, de graça, como um entregador de delivery de veneno. Você levou a bomba nuclear embrulhada em papel de presente para a sala de reuniões do Roberto Valente. Eles perderam bilhões de reais, destruíram o legado de uma vida e estão caminhando para a falência absoluta hoje, neste exato minuto. E tudo isso porque confiaram na inteligência de um traidor burro que sequer verificou o que estava roubando. O cérebro de Lucas não conseguiu processar a magnitude do próprio fracasso. Ele não apenas foi descoberto, ele foi usado como uma marionete descartável num jogo de xadrez de mestres. Ele foi a arma que eu disparei para explodir o meu inimigo. Ele desabou, colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Um choro convulsivo, alto, patético. O choro de um menino mimado que quebrou o brinquedo mais caro da loja e finalmente percebeu que a conta chegou. Fernando, me perdoa! Ele soluçava, o ranho escorrendo pelo nariz. Eu fui burro! Eu fui fraco! Eles me prometeram que não iam usar contra você. Eles disseram que era só uma análise de mercado. Eu devolvo o dinheiro. Eu juro. Pela minha mãe, não me denuncia. A minha mãe não vai suportar isso. O nome de Marta, atirado na mesa como um escudo covarde, fez o meu sangue esfriar completamente. Não ouse colocar a sua mãe no meio da sua sujeira. A minha voz cortou o choro dele como uma guilhotina. A Marta não criou um criminoso.
Ela apenas amou um inútil, e o preço desse amor cego ela pagará hoje, quando eu mostrar essas provas para ela. Voltei para trás da minha mesa, ajustando o meu paletó. Carlos permanecia imóvel, a testemunha silenciosa da execução corporativa. O que vai acontecer comigo? Lucas murmurou, os olhos vermelhos e desesperados. Você vai me prender? Sentei-me na cadeira presidencial, olhei para as luzes da Faria Lima através do vidro. O império estava seguro. O maior rival estava morto no asfalto. A limpeza estava concluída. Prender você, Lucas, exigiria envolver o nome da Siqueira Logística e da minha esposa num escândalo judicial público e num inquérito de espionagem. Você não vale a manchete do Jornal da Manhã. O seu castigo será o anonimato e a miséria que a sua arrogância merece. Apontei para a porta. Você está sumariamente demitido por justa causa, efetivo neste segundo. Os advogados da empresa já bloquearam todas as suas contas corporativas e o acesso aos fundos fiduciários que eu assinei. O Porsche blindado está confiscado e a chave já foi retirada do estacionamento. Você sairá deste prédio agora, usando a porta de serviço, carregando apenas as roupas do corpo. O relógio suíço que você comprou com o dinheiro do suborno, deixe em cima desta mesa. Lucas engoliu o choro. As mãos dele tremeram enquanto ele desabotoava a pulseira de ouro do relógio Patek Philippe, colocando a joia sobre o vidro escuro da minha mesa com um barulho metálico de derrota. Você terá 24 horas para embalar as suas coisas e desocupar o apartamento nos jardins que está no nome da minha empresa. Eu finalizei, as minhas palavras não admitindo réplica. E se eu ouvir o seu nome sussurrado perto dos meus negócios, da minha esposa ou de qualquer concorrente do mercado de logística, este dossiê digital vai para a mesa da Polícia Federal em 5 minutos. Você não será um espião brilhante na cadeia, Lucas. Você será apenas mais um ladrão de colarinho branco que divide marmita fria. Suma da minha empresa. Ele se levantou, cambaleando levemente, a arrogância da juventude completamente esmagada pela bota da realidade. Ele não disse mais nada. Ele caminhou até a porta dupla e desapareceu no corredor, acompanhado de perto pelos seguranças que Carlos havia chamado silenciosamente. Fiquei sozinho com o meu diretor de inteligência. O silêncio retornou ao escritório, mas não era mais o silêncio do suspense. Era o silêncio absoluto da supremacia. Belo movimento de xadrez, Dr. Fernando. Carlos comentou, guardando o tablet criptografado na pasta executiva. O mercado inteiro acha que a Valente faliu por incompetência de gestão. Ninguém jamais saberá do algoritmo envenenado. A vaidade é o pior inimigo da inteligência, Carlos. Eu respondi olhando para a chuva que começava a cair lá fora. O menino achou que dados roubados eram poder. Ele não percebeu que, neste mundo, a água que você bebe da fonte do inimigo quase sempre está batizada. Aos 53 anos, eu confirmo a minha tese diária. Não existe ameaça digital ou analógica que não possa ser convertida em combustível para aniquilar o traidor, se você tiver a frieza de ler o código-fonte da ganância humana. O velho lobo não apenas protege a própria toca, ele usa o filhote traiçoeiro para levar a praga para a toca dos rivais. O império de asfalto e silício permanece de pé, erguido sobre a paciência inegociável de nunca interromper um idiota enquanto ele destrói a própria vida em seu nome.